No silêncio da noite, vozes sussurram histórias que poucos têm coragem de ouvir. Eu sou a Vi e este é o Vi do Além, o lugar onde o medo encontra você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envia no meu e-mail que está na descrição do vídeo. E hoje eu vim ler sobre a lenda das amarrações amorosas. Em muitas culturas ao redor do mundo, existe uma prática cercada de mistério, medo e esperança, as chamadas amarrações amorosas. Alguns dizem que são apenas rituais espirituais para atrair o amor. Outros afirmam que são feitiços perigosos capazes de prender a vontade de uma pessoa. Mas afinal, será que alguém pode realmente amarrar o destino de duas almas? Existem relatos assustadores de pessoas que afirmam ter sido vítimas dessas práticas. Histórias de amores obsessivos, relacionamentos inexplicáveis e até consequências espirituais estranhas. Hoje você vai conhecer a lenda, histórias assustadoras e relatos curiosos sobre as amarrações amorosas. Apague a luz, coloque seus fones, porque algumas dessas histórias pode fazer você pensar duas vezes antes de desejar controlar o coração de alguém. O que é uma amarração amorosa? A chamada amarração amorosa é um ritual espiritual ou mágico que teria como objetivo fazer uma pessoa se apaixonar ou voltar para outra. Em muitas tradições populares, acredita-se que esses rituais funcionam manipulando energias espirituais. Quem procura uma amarração geralmente deseja fazer alguém se apaixonar, trazer de volta um ex, impedir uma separação ou criar um vínculo emocional muito forte. Mas segundo as lendas, esse tipo de ritual não cria amor verdadeiro. Ele criaria algo diferente, algo mais próximo de uma obsessão espiritual. Alguns dizem que é como se duas almas fossem presas por um laço invisível. E quando isso acontece, desfazer esse laço pode ser extremamente difícil. Origem das amarrações amorosas. Historiadores afirmam que rituais para atrair amor existem há milhares de anos. Na antiguidade, civilizações já realizavam feitiços ligados ao amor. No Egito Antigo, existem papiros que descrevem rituais onde pessoas pediam aos deuses para fazer alguém se apaixonar profundamente. Na Grécia Antiga, existiam chamados feitiços de ligação, conhecidos como katadesmoi. Esses feitiços eram escritos em placas de metal e enterrados. A intenção era prender espiritualmente uma pessoa a outra. Na Idade Média, muitas mulheres foram acusadas de bruxaria justamente por realizar rituais amorosos. Mas o curioso é que essas práticas nunca desapareceram. Eles apenas se transformaram. Hoje, muitos desses rituais aparecem em diferentes tradições espirituais e folclores. E é aí que começam as histórias mais assustadoras. O preço da amarração. Em muitas histórias populares existe uma regra muito repetida: toda amarração tem um preço. Algumas pessoas dizem que o relacionamento se torna estranho. Outras afirmam que surgem brigas constantes. Existem relatos de pessoas que dizem que o parceiro se torna extremamente ciumento, emocionalmente dependente ou até agressivo. Algumas tradições espirituais afirmam que isso acontece porque o ritual força algo que não deveria acontecer naturalmente. Seria como tentar mudar o curso de um rio. Por um tempo pode funcionar, mas a natureza sempre tenta voltar ao seu caminho original. Histórias assustadoras. Agora vamos entrar na parte mais misteriosa. Existem muitos relatos de pessoas que afirmam ter passado por experiências estranhas após amarrações. Uma das histórias mais famosas conta sobre uma mulher que queria desesperadamente que o ex voltasse. Ela procurou alguém que dizia fazer rituais espirituais.
Alguns dias depois, o ex realmente voltou, mas algo estava diferente. Ele parecia obcecado, não queria sair de perto dela, sentia ciúmes de tudo, e com o tempo o relacionamento virou um pesadelo. Ela dizia que parecia que ele estava preso a ela de forma sobrenatural. Anos depois, ela tentou desfazer o ritual, mas segundo a história, o vínculo nunca desapareceu completamente. O lado espiritual da lenda. Algumas crenças espirituais dizem que as amarrações não funcionam sozinhas. Elas envolveriam entidades ou espíritos. Segundo essas crenças, certos espíritos seriam chamados para ajudar no ritual, mas esses espíritos cobrariam algo em troca, e nem sempre o preço seria claro. Por isso, muitas tradições alertam: não se deve tentar controlar o livre-arbítrio de outra pessoa, porque isso poderia gerar consequências espirituais. Relatos modernos. Com a internet, as histórias sobre amarrações se multiplicaram. Existem fóruns cheios de relatos curiosos. Algumas pessoas dizem que funcionou, outras dizem que causou problemas, e algumas afirmam que tudo não passa de uma superstição. Mas o interessante é que a crença nessas práticas continua muito forte em vários lugares, principalmente quando o assunto é amor. O mistério continua. Até hoje, ninguém conseguiu provar cientificamente que amarrações amorosas realmente funcionam, mas também não faltam histórias intrigantes. Para muitos, elas são apenas rituais simbólicos, para outros, são práticas espirituais reais, e para algumas pessoas, são algo que jamais deveria ser tentado. Conclusão. O amor sempre foi uma das forças mais misteriosas da humanidade. Talvez por isso tantas pessoas tentem encontrar maneiras de controlá-lo. As amarrações amorosas fazem parte desse lado sombrio das lendas. Elas mostram até onde alguém pode ir quando tem medo de perder quem ama. Mas no final fica a pergunta: será que o verdadeiro amor pode ser criado por um ritual? Ou ele só existe quando duas pessoas escolhem ficar juntas por vontade própria? E agora eu quero saber de você. Você acredita que as amarrações amorosas realmente funcionam? Ou você acha que tudo não passa de uma lenda? Conta aqui nos comentários. E essa foi a lenda sobre amarrações amorosas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like. E se você tem alguma história sobrenatural, me envia no meu e-mail que está na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau!